enquanto o Fernando retorna, eu acho que eu posso ir falando aqui, certo? Fica à vontade, Regis, toca a ficha. O Fernando, acho que levou uma rasteira da internet lá em São Paulo. Coisa maravilhosa. Eu me lembro quando eu tinha uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer quiropraxia na Palmer College e eles me ligaram dizendo que não seria mais necessário que um brasileiro fosse para os Estados Unidos fazer quiropraxia, porque a Palmer College estaria, por meio da Universidade Fevale, no Brasil, iniciando o primeiro curso da América Latina. Então, eu peguei a esposa, filhos, pus tudo no uninho que a gente tinha na época, e saí de Belo Horizonte, 1.800 quilômetros para o Rio Grande do Sul. Eu peguei tua vez aí, Fernando, porque você deu uma fugida, daqui a pouco você conclui. Aí, ah, eu tenho muito carinho, além da paixão, do amor pela quiropraxia, eu tenho muito carinho pela história que eu vivi na Fevale. Né? Eu tenho uma filha gaúcha, eu aprendi a amar o Rio Grande do Sul. A Evelyn nasceu em 2001, eu estava fazendo intensivo de inverno, uma aula de fisiologia pulmonar, e minha esposa estava no hospital dando à luz. Né? E ela foi a primeira bebê, filha de um quiropraxista aí, e teve a chance de ter sido bebê modelo para aula com a Maxine McMullen em pediatria, uma autoridade em pediatria quiroprática dos Estados Unidos que veio. E nós, enfim, estar aqui falando com os alunos da Fevale e outros colegas aí, alunos também da Embi Morumbi e demais colegas, é algo que me enche de muita alegria. E eu não vejo isso como uma aula, eu vejo um partilhar de sentimento e de vivência por aquilo que a gente tem trazido nesses 30 e poucos anos de quiropraxia aí. Conclui aí, Fernando. Alguém está me escutando? Tá normal agora? Sim. Tá melhor? Ah, legal. Então, como eu estava dizendo, na verdade, o que a gente podia falar um pouquinho hoje era exatamente como a gente enxerga a prática clínica, né? Estava conversando com o Ebergisto ontem, e como é que a gente pode definir o que é uma prática clínica de sucesso, né? Essa é uma pergunta meio aberta. Na verdade, não tem uma resposta única. Você tem que criar essa forma de pensar, tem que criar a sua clínica de sucesso de acordo com o seu propósito e os seus princípios. Né? Então, a ideia de... Quando veio o convite de falar sobre os princípios da quiropraxia prática de sucesso, me veio na cabeça logo aquela coisa do cara que faz quiropraxia chamada straight, só que é de alto volume. E, na verdade, isso não tem nada a ver com filosofia especificamente, né? Você pode ter uma prática baseada em filosofia que não necessariamente vai ser de alto volume. Então, para isso, você tem que ter muito claro qual é o seu modelo e qual é o nome, o que você define como sucesso. Se sucesso pode ser quantidade de pacientes que você vê por dia, pode ser quantidade de dinheiro que você faz por dia, pode ser os pacientes que você quer atender, pode ser os pacientes que você precisa atender. Então é um tema muito aberto. Por exemplo, eu tenho o meu jeito de atender. Quer dizer, eu hoje, a minha prática clínica ela é dentro de uma outra clínica, né? Para quem não sabe, eu atendo dentro da Quero Quiro, e que vem de encontro com aquilo que eu tenho como preceito básico para atender. Então, eu considero que a minha prática é de sucesso. Agora, não necessariamente que pode ser uma pergunta que os alunos tenham ou pensem, né, que é a quantidade de grana que você faz por mês ou a quantidade de pessoas que você vê por mês. Então, a filosofia, para mim, ela é uma alavanca exatamente para eu compreender o meu propósito. Né? Então, se podem perguntar que paradigma que eu trabalho. Eu não trabalho em nenhum paradigma. Eu sou contra isso. Isso não existe. Então,
essa é a forma que eu enxergo, né? Então, eu acho que o primeiro passo que vocês devem dar dentro da universidade é qual é o meu propósito? Para que eu estou estudando quiropraxia? Quais são os meus princípios? Esses princípios podem ser baseados nos princípios filosóficos que regem a nossa profissão. Então, é um tema controverso, é um tema bem difícil a gente discutir, mas que a gente pode desenvolver alguma coisa legal aí com o Ever, né, Ever? Bom, introduziu muito bem, Fernando. Eu venho de diversos, eu vou falar de paradigmas, assim, porque, assim, antes de me tornar bacharel quiropraxista, eu era um prático. E eu descobri a quiropraxia, o que eu fazia não era quiropraxia, e sim uma técnica de manipulação de coluna, que eu entendia como sinônimo de quiropraxia. Eu fui descobrir isso na China. Eu fui para a China fazer um curso, achando que era um curso de quiropraxia, porque eu ia para a Academia Internacional de Medicina Chinesa, na área de traumatologia e ortopedia, para fazer manipulação de coluna. Eu fiquei 90 dias dentro do Hospital de Pequim, com uma experiência incrivelmente fantástica, e o meu professor me falou que, de tanto ele falar, eu tinha um tradutor ali à minha disposição, e meu tradutor um dia se cansou de tanto eu usar a palavra quiropraxia, ele falou, deixa eu te explicar uma coisa, você não está aprendendo quiropraxia aqui. Eu falei, como assim? Eu não estou manipulando coluna, não é isso? Não, você quer ser um quiropraxista, você tem que ir para os Estados Unidos. Aí me falou de Palmer College. E você está aprendendo aqui a tuína ortopédica, manipulação de coluna. Isso me deu um nó tão grande na cabeça, porque eu fiz um sacrifício absurdo para fazer esse intercâmbio. Minha família se esforçou com dinheiro, com tempo, com uma série de coisas, e eu estava lá do outro lado do mundo, pagando um preço absurdo para fazer uma coisa que eu achava que era e de repente não era mais aquilo. E aí me surgiu justamente isso que o Fernando coloca aqui. O que me define como quiropraxista, então? Né? Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, se você está andando pela rua e você vê um indivíduo vestido de verde, verde oliva, uma roupa bem passadinha, um coturno bem ilustrado, e ele numa postura militar, ou o que você vê ali? Você vai já de cara imaginar, esse cidadão ele é alguém do exército. Se for uma pessoa com a mesma postura, mas se ele estiver simplesmente com uma roupa branca, eu vou pensar, o aeronáutica possivelmente marinha. Né? Então, o que me define como profissão é muito mais do que aquilo que eu pratico no consultório. Eu vivo uma realidade, eu vivo uma essência. Então, nunca é tarde para você analisar teu aprendizado e aquilo que você vai somando de conhecimento na tua história de vida e, de repente, fazer algumas adaptações. O que a inteligência inata faz no nosso corpo? Não é isso? Nós temos dois processadores do nosso sistema cerebral, falando em analogia também. Um é essa força vital que nos mantém funcionando desde o dia que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Ali nasce um potencial de vida. Pronto. Esse potencial de vida é 100% efetivo, ele não muda. Né? Ele vai criar o cérebro, que depois vai ser usado para coordenar tudo. Mas a matéria, antes de existir, já tinha uma força vital ali, que é o que fez criar a matéria, que é o cérebro e todo o sistema nervoso. Isso é incrivelmente fantástico. Isso não muda. Você nunca vai se deparar com alguém que cometa suicídio porque quis parar de respirar. Porque esse sistema foi criado para te manter vivo e funcionando, quer você queira ou não. Ponto. Mas existe um outro sistema no nosso corpo, que é essa nossa capacidade de aprender e fazer escolhas. E é aqui que entra essa questão de prática de sucesso, filosofia, bem como o professor Fernando colocou, o que define sucesso para você? Eu já vivi cada realidade, né? Quando eu cheguei na universidade, eu achava que sabia alguma coisa. E eu via esses colegas que têm a prática em volume de atendimentos, né, atendendo muitos pacientes por dia, em poucos minutos, eu julgava, fazia um pensamento preconceituoso, admito, vergonhosamente, que isso era banalização da profissão, que eu estava quebrando a filosofia, que estava deixando de ser vitalista, que não valorizava a pessoa, que só queria dar uns estalinhos e tirar dinheiro da pessoa. Eu pensava tudo isso. E com o tempo eu fui aprendendo que é capaz, a quiropraxia te propicia ferramentas para exatamente nesse tempo você permitir que as maravilhas da profissão aconteçam. Hoje eu vivo num ambiente feliz, numa clínica de alto volume,
com uma equipe fantasticamente envolvida filosoficamente. O paciente é o nosso maior personagem. A gente tem a filosofia bem profunda ali, bem raiz, e temos um volume absurdo de pacientes. Então, é possível, porque a gente tem que ir aprendendo. E o fato de um profissional atender diferente, só para concluir essa primeira parte, ele quer fazer um atendimento em 1h30, quer usar técnicas complementares, ele quer deixar o paciente em uma sala de pós-ajuste, fazendo um repouso. Isso não faz dele mais ou menos quiropraxista. Ele é como nós, quiropraxistas. E tem aquele que só faz uma avaliação consistente, bem feita, bem elaborada, e depois ele monta um plano de tratamento e atende o paciente em poucos minutos. Isso não faz dele menos ou mais quiropraxista. Ambos são quiropraxistas. E a capacidade do corpo responder aos protocolos, aos procedimentos, estão ali. Né? E a gente vê coisas maravilhosas acontecendo. Então, acho que a primeira coisa que deve ficar bem pautada aqui não é mixer ou straights, a filosofia não é isso. O que te define como quiropraxia, você tem que entender sua raiz, sua essência. Como é que surgiu isso? Da onde é que vem essa ideia? O que deu essa ideia? Porque se a gente não tiver isso bem formado na nossa essência, você não tem identidade. Aí lascou. Você sabe que eu tenho uma história nisso, né? Eu vou fazer contar um pouquinho de mim, né? Eu fiz fisioterapia, né? Me formei em 95. E desde então eu me dedico à área da saúde, né? Só que eu nunca cliniquei na área da fisio. Por que eu não cliniquei? Porque eu não gostava de clinicar. Né? Eu não sentia que eu tinha vocação para aquilo. Muito embora eu gostava da área de reabilitação, né? E o que eu vou fazer? Fui dar aula. Né? Que resta. Então, eu comecei a dar aula, dar curso, mas eu não me via atendendo, sabe? É um negócio engraçado isso. E aí eu dava aula, os alunos falavam, Fernando, nossa, cara, você deve ter uma clínica, não sei o quê. Eu falava, puta, cara, eu não atendo. Como é que você não atende? Você dá aula tão bem. Eu falei, puta, mas, cara, eu não consigo chegar atendendo. Ficando 1 hora com uma pessoa e tal, fazendo reabilitação. Eu suava, assim, sabe? Eu fiz o curso de RPG, aí eu coloquei a maca dentro de um consultório lá em Suzano, eu falei, puta merda, comecei a suar, sabe? Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Isso que para mim, seria o consultório do fracasso. Porque eu não tava feliz, cara. Eu não tava feliz. Bom, aí eu fui para os Estados Unidos fazer quiro, falei, puta, eu preciso aprender a clinicar, né, meu? Quero clinicar. E eu queria falar, pô, como que eu faço para clinicar? E eu comecei a fazer estágio na Life, né? Pô, desculpa, vi a quiropraxia, falei, de repente é um negócio legal. Aí vou pular essa parte da paixão e tudo, né? Para chegar na parte de estágio da Life, né? Na Life eu falei, bom, o que eu quero? Eu já tinha uma ideia da filosofia, eu falei, pô, eu vou servir uma comunidade. Tá? Eu quero servir uma comunidade. Então, eu peguei, falei, bom, vou escolher, obviamente, os latinos, né? E a comunidade cristã lá. É uma comunidade que eu me sentia bem, eu falei, eu vou atender eles. E foi uma delícia, porque eu atendia todo mundo junto, né? E eu tinha um volume tão grande de pacientes que eu comecei a ganhar uma atrás da outra o residente do mês. Eu tive lá, ganhei medalha, tudo, mas é pela quantidade de pessoas que eu servia. Então, a primeira lição, né? Escolha o local onde você quer viver, tá? Eu, Fernando, tô vendo que tem gente de Suzano aqui, né? Gosto de Suzano. Sou suzanense, nasci em Suzano, só que eu escolhi São Paulo para viver. Então, eu sirvo a comunidade do Morumbi, tá? E da Avenida Paulista. É a comunidade que eu me sinto bem atendendo, porque a quiropraxia, o que a filosofia nos ensina? Que é uma maneira de você servir o seu próximo, tá? Então, é a minha ferramenta. Depois disso, eu entrei numa clínica de alto volume, tá? Não sei se esse é o alto volume que o exercício está falando, mas o alto volume, para mim,
que a gente atendia lá era 110 pessoas por dia. Um quiropraxista. Então, era 4 colunas de pacientes, todos marcados na mesma hora. Então, a cada 3 minutos era uma pessoa. Amei. Falei, nossa, é muito legal, só que muito cansativo, né? Dr. Tom foi o meu grande mentor de quiro, né? Ele me ensinou muito da filosofia. E ele dizia o seguinte, ele falou, Fernando, quer saber o que é uma prática clínica de sucesso? Sabe o que é um rádio? Você é do tempo do rádio que tinha o tom, né? Eu falei, eu lembro, professor, não sou tão novo assim. Ele falou assim, bom, então. Eu assim, cara, o que você vai fazer? Você vai colocar as pessoas em sintonia com Deus. O Deus dela. Ou com ela mesma. É isso que o quiropraxista faz. Falei, beleza, vamos ver como é que o senhor faz isso. Ele me ensinou todo o método dele, não vou ficar meia hora falando aqui. Mas aí o que a gente fez? Eu não aguentei, eu falei, olha, eu preciso voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil e começou a minha história aqui na América do Sul, né? Então, o que eu descobri, fazendo o looping todo, né? Que a minha prática clínica de sucesso era, primeiro, ser quiropraxista. Segundo, servir ao meu semelhante na comunidade que eu quero servir. Se você é de, sei lá, Bento Gonçalves, aí no Rio Grande do Sul, que tem, sei lá, 200 mil habitantes, e tem 200 quiropraxistas, cara, serve ali. Não tem problema de ter 200 quiropraxistas. Não tem um monte de quiropraxistas. É o local que você escolhe para servir o seu próximo. Então, o meu amor na quiropraxia, ele vem exatamente de eu entender que ela é uma ferramenta para eu atingir o meu objetivo. Tá? Fernando, Então... Desculpa, pode concluir, desculpa. Não. Pode falar. Vamos lá. É o seguinte, uma vez, quando eu estava a gente criou a Associação Brasileira de Estudantes de Quiropraxia da FEPAL em 2001, eu convidei o Dr. Marino Schuller para dar uma palestra para a gente. E ele chegou, porque ele de fato, ele sim é a lenda viva da quiropraxia. Ele é o primeiro brasileiro formado, né, em quiropraxia. Então, hoje ele já está lá bem, teve um probleminha de saúde, já está bem avançado de idade e tal. Mas na época ele estava muito ativo, ele ajudava a gente bastante no curso. E ele falou assim, não vou preparar nenhuma palestra, não. Eu consegui fechar um auditório lá no Fevale e tal, os alunos se reuniram, e ele foi lá e estava aberto para perguntas. E um aluno bastante autêntico perguntou, Marino, dá para ganhar dinheiro com a quiropraxia? Assim. Aí ele falou assim, olha, se você é um quiropraxista autêntico, você conhece bem do que a quiropraxia é capaz, você pode estar perdido numa mata, numa selva, você vai achar um macaco ruim da coluna, você vai cuidar dele, e vai te pagar com banana. E você não vai passar fome. Palavras do Martin Schuller, eu posso dizer entre aspas. E ele definia muito uma quiropraxia de sucesso com aquilo que os pacientes traziam para ele como feedback, como retorno ao trabalho dele, tanto na resposta clínica quanto no retorno financeiro. Né? Existem pessoas que têm menos apego, têm mais, então não é o volume do que se ganha. Mas veja só, eu como professor, vou dizer que eu fui um professor de sucesso, porque eu me lembro, eu não pedi autorização para mencionar o nome da colega, então eu vou poupá-la do nome, mas tenho experiência de uma colega que estava fazendo estágio supervisionado e ela estava muito insegura para trabalhar a cervical de um paciente lá na clínica. E esse paciente, para a infelicidade dela ou para a evolução positiva dela, era um promotor de justiça. E ele estava com uma queixa cervical e o maior pavor dela era mexer justamente na cervical. Era o início do estágio. Ela teria que fazer um ajuste. E eu cheguei com ela, então, no box da clínica e conversei com o paciente, ele autorizou e nós fizemos o ajuste em dupla. Ela pôs a mão, eu pus minha mão sobre a mão dela e fizemos o ajuste lá do que seria necessário e foi muito bom, cavitou bonitinho, o paciente não sentiu dor e tal, e etc. Passa-se uns 2, 3 dias, eu não me lembro bem, essa aluna
foi receber o retorno desse paciente lá na box e ela volta chorando e me pede para acompanhá-la até o box. Eu cheguei a pensar que esse paciente tinha se machucado e estava sendo ofensivo com ela, alguma coisa assim. Mas quando entramos no box, esse paciente nos abraçou e falou assim: eu não sei o que vocês fazem aqui, mas eu melhorei da dor no pescoço, que foi o que eu vim buscar. Mas eu preciso dizer para vocês que eu vou precisar fazer outro exame de vista, porque o meu óculos não serve mais, eu comecei a enxergar melhor. Então, isso para mim fez a diferença e fez a diferença na vida dessa aluna. A quiropraxia mostrando além daquilo. Eu acho que o grande problema hoje que dá esses conflitos, se é straight, se é mix, se é filosofia com alto volume, é justamente você ter a identidade bem definida. Porque assim, tudo demais faz mal, até água. Você tem que ter a linha de coerência. Todas as linhas são importantes e têm fundamento, né? E eu posso contar aqui uma infinidade de histórias maravilhosas de pacientes, mas também posso contar algumas histórias que eu não fui tão feliz, né? E meu paciente. Então, assim, o que me define como quiropraxista? Né? Por que eu me sinto um quiropraxista de sucesso? É porque eu consigo fazer daquilo que eu amo um meio para viver bem com os que amo, sabe? É isso. Deixo para você, Fernando. Ah, exato. Pensei que tivesse congelado aí. Então, essa é a tônica da coisa, né? Eu compartilho de todos os seus pensamentos. Assim, eu só não concordo com o que se faz hoje com relação à mudança de essa coisa de paradigma, né? De pensar paradigma 1, 2, 3. Quer dizer, às vezes, quando eu estou praticando, como eu me sinto feliz atendendo? Às vezes eu gosto de atender mais na linha do número 1, que é aquela coisa da One Cause, One Cure. Aí, às vezes eu vou para o que o pessoal define assim, parte científica, às vezes eu parto para a parte não terapêutica, enfim. É dessa maneira que eu construo a minha prática feliz, sem ter amarras ou ter coleiras, né? Essa ideia de que a filosofia totalmente ultrapassada, ela não existe, né? A filosofia ela veio para ajudar e nos fazer pensar, né? E é o que ela ensina, né? Que nem o Dr. Tom ali me dizia que é da parte do... E é o cara, assim, se a gente for falar em termos de volume de grana e volume de paciente, é o cara que é o mais successful, assim, que eu conheci. E ele falava exatamente isso. E ele dizia que tempo não era qualidade dependente, né? Você podia ajustar uma pessoa bem em 3 minutos e ter o mesmo resultado que você tem com uma pessoa que atende aí 40, 50 minutos. E é isso que eu vejo na clínica direto. Né? Não é a quantidade do que você faz, mas daquilo que você faz. Então, a filosofia, ela vem para, na verdade... E eu acho que falta muito isso nas universidades. Foi uma luta para a gente colocar na Embi Morumbi a parte de filosofia, porque a filosofia era entendida como algo ultrapassado. Então, Tem que por desmistificar, né, exemplo, Fernando? Tem que eu sei que você... desmistificar. Isso que é a mesma coisa que o pessoal faz com a Bíblia, né? Com a parte religiosa. As pessoas tendem a usar o que está escrito em determinados livros como uma forma de dividir e criar o ódio entre as pessoas. E, na verdade, a filosofia ou qualquer tipo de ensinamento que é passado, ele é feito para fazer você se autoconhecer e conhecer aquilo que você está fazendo. A quiropraxia é uma ciência vitalista, ponto. Ela é uma ciência Sim. vitalista. Do que você faz a partir disso é uma outra coisa, né? Como que você vai atingir isso é um outro tipo de discussão. O que eu não consigo entender é como as pessoas conseguem utilizar o que a gente faz, o que a gente tem de mais precioso que a nossa filosofia, mais ainda do que a própria arte da quiropraxia, porque ajustar ou mexer um osso qualquer macaco faz. Agora, você entender o porquê você faz aquilo e por quê, e pela razão que a gente faz, é uma coisa absolutamente distinta. Então, o que eu vejo muito, por exemplo, é um movimento grande
de gente que fica bravo por conta de técnica que estão usando, que estão fazendo, deixando de fazer. E, na verdade, a razão para aquilo que é a parte de filosofia, por exemplo, dificilmente alguém aqui vai lembrar dos 33 princípios da quiropraxia. Eu lembro. É obrigado. Se você ler... Eu tinha um professor meu, o Dr. Hausebus. O que ele fez, cara? Ele pegou todos os 33 princípios e fez uma forma de script para explicar para o paciente o que ele tem. Report or findings. Como que você explica a quiropraxia através dos 33 princípios? Princípio do tempo, né? Função da inteligência inata, né? Princípio número 33, princípio número 32, princípio número 31. São todos princípios fundamentais para a gente entender como que a quiropraxia pode ajudar uma pessoa dentro da sua prática clínica. Está tudo escrito no Green Book. O que não está no Green Book não é filosofia. O que está no Green Book é o que a gente segue. Agora, como você interpreta aquilo? Se você quer levar para um lado mais radical, você leva. Se você quiser levar para um lado menos radical, você leva. Vai muito da pessoa. Eu, particularmente, acho que a filosofia ela lida mais com construção de pontes do que construção de muros. Tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, na verdade, é mais uma forma de você criar a sua própria forma de trabalhar, se livrando do dogma. Então, estude por você mesmo. Pega, abra, converse com a gente, tire suas dúvidas, mas não entenda aquilo como uma lei, né? E sim como uma forma de pensar. E daí Quer falar filosofia, alguma né? coisa, Evan? Daí filosofia, né? Isso. Eu penso que, sabe, sendo um pouco prático, nós temos uma tríade de situações para a atividade física. Talvez o Fernando, com o seu berço também na fisioterapia, possa me ajudar com isso. Mas olha só, o corpo humano, fisicamente, ele precisa de movimento, ele precisa de força e de energia. Né? Então, assim, o fortalecimento muscular é o grande boom das academias, força muscular. Eu vou fazer... O médico mandou fortalecer minha lombar porque eu tenho uma hérnia de disco. A gente ouve muito isso, né? Ok, mas por que existe aquela hérnia de disco? O quiropraxista, ele questiona isso. Por que o corpo dele é capaz de consertar uma mão que cortou e não conserta esse disco que está machucado? Tem uma disfunção aí. Ok, aí a gente entra com essa parte da biomecânica. Mas e essa força que conserta isso? Da onde que ela vem, por onde que ela passa? Será que ela está livre para chegar ali? Né? Pois bem, tem uma tríade que eu gosto de explicar para meus pacientes, porque muitos fazem o aeróbico, fazem o fortalecimento, mas não dão o devido valor à questão do alongamento. E os três têm igual valor. Se você fortalecer sem dar mobilidade, você vai ter problema físico terrível. Terrível. Se você tiver hipertrofia sem mobilidade, sem alongar, tal. Se você não tiver filosofia na sua essência clínica, você tem que ter filosofia, ciência e arte. Eu defino como sendo assim, ó, o seu coração, o que você sente, a sua filosofia, sua ciência, sua arte, né? Essa tríade, ela constrói o seu ser quiropraxista. Sem ter a tríade, não é possível. Não adianta ter a ciência e ter a arte. Você pode ser um incrível ajustador de coluna. Você pode ser fantástico em diagnóstico. Mas se você não tiver filosofia, ser um bom ajustador e um bom diagnóstico não faz de você um quiropraxista. Jamais. Isso não te define como quiropraxista. O que eu queria assim, na físio, o que a gente pensa? A gente pensa no sintoma, né? Na quiro, a gente pensa na causa. Então, isso é um princípio da quiropraxia, né? Assimilação e adaptação. Então, o meu papel é ajudar o corpo a assimilar e se adaptar melhor aos agentes externos. Eu nunca pensei isso na físio. Nunca, nunca. Isso me criava um problema, porque eu falei, eu tinha que, às vezes, fazer o paciente sair sem dor. Aqui, eu não tenho necessidade de fazer a pessoa sair sem dor. Ela pode sair com dor, mas eu sei que a causa eu estou removendo. A minha fé pela filosofia, ela é inabalável na quiropraxia.
Então, eu não consigo entender um resultado abaixo do excepcional com o que eu faço, tá? Então, isso vai muito de encontro que o Gonstead uma vez contou uma história de um paciente que era cadeirante, ele ajustava, e o paciente não teve o resultado que ele queria, né? E estava demorando, e os pais tiraram a criança da clínica e acusaram o Gonstead de ser charlatão, né? Bom, aí o que aconteceu? O Gonstead foi questionado sobre isso e ele virou e respondeu para o cara que questionou, acho que foi o Cox. Eu só não tive tempo suficiente. Se eu tivesse o tempo certo, eu ia conseguir ajudar essa pessoa do jeito que ela precisava. Então, vejam como é maravilhoso aquilo que a gente faz, né? E esse foi a mudança de paradigma que eu sempre busquei na minha vida, né? Mudança de pensamento clínico. Quer dizer, hoje eu acho que eu ajudo a natureza a trabalhar sem interferência, porque ajuda mesmo, ela não precisa. Então é isso. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir para Ah, seria bom. Né? Seria bom. alguém quer fazer pergunta? Enquanto a nossa Tá falando. moderadora, de repente capta algumas perguntas aí, sabe, eu atendi esses dias um senhor, ele é pós-doutorado e é um pesquisador bem dedicado às revistas científicas aqui da Federal, de Minas Gerais e tal. E o que acontece? Ele tem lá, ele veio por queixas de dor, e nós fizemos, e eu expliquei para ele o princípio da quiropraxia, o que nos diferencia, porque ele também é assistido por um fisioterapeuta, e a gente conseguiu entender isso ali, fazer ele entender isso. E aí, 2 sessões depois, ele falou assim, rapaz, tinha uma coisa que eu não te falei e que mudou assim, drasticamente. Eu tinha um zumbido no ouvido absurdo, que eu já estava acostumado com ele. E desde que você mexeu a primeira vez, que você me deixou deitado na maca, que você deu aquele pão, eu fiz um meio toggle aqui nele, né? E aí, com a Tule, e ele disse que o zumbido sumiu. Ele não me queixou. Eu procurei na coluna dele alguma coisa que não funcionava bem, localizei, vi que era seguro ajustar, adotei a técnica que eu julguei adequada e ajustei. Eu não sabia se tinha queixa ou não tinha. Eu achei uma interferência e removi. E depois esse pós-doutorado veio me relatar, um cara crítico, né? Um pós-doutor, porque ele é crítico. Veio me relatar que ficou bom de um zumbido e quase surdez lá. E a partir daí você não faz ideia da quantidade de pacientes, alunos deles de doutorado em medicina que vêm para mim. Então, por quê? Porque pura filosofia. Eu não perguntei, você sente alguma coisa aqui? Não. Eu fiz os exames, vi que estava seguro e ajustei. E eu não esperava nada, além de que o corpo dele funcionasse melhor. Né? Exato. Sabe? E isso, para mim, não tem preço. Não tem preço. Sabe? A quiropraxia ela é capaz de nos autossuster. Eu me deparava muito no início nas faculdades, tanto na Fevale quanto na EMB, com alunos fazendo perguntas: mas como é que vai ser? É tão difícil, a profissão não é regulamentada. Olha, rapaz, você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa. A Sabe quiropraxia, que ela, sabe, não tem, quer relaxa. Né? Pois não, Fernando. umas coisas engraçadas, né? Esse negócio que o pessoal fala sobre a intenção do ajuste, né? Eu acredito que a intenção ela é importante. A intenção e o propósito, né? Na hora de você ter uma prática, né? Aliás, a prática... É engraçado, você está falando, está lembrando algumas coisas, né? O Dr. Tom, ele falava para mim, Fernando, filosofia, o que ela fala para você daquilo, né? Quando você abre uma prática, né? Abrir uma prática de sucesso, que nem a minha, ele falava, né? É como analisar e corrigir um complexo de subluxação vertebral. Demanda tempo, repetição, até que o processo se estabilize. Quando ele se estabilizar, a abundância, né? E o wealth, né? A saúde, elas vão brindar você. Então é um ensinamento bem legal, assim, que eu levo sempre para
para minha prática. Outra coisa com relação à ciência, né? A ciência que ela não casa com aquilo. Na verdade, casa. O que a gente não pode é deixar apenas o papel. Oi? O papel aceite as coisas, né? O papel aceita tudo. Agora, o resultado que a gente tem, ele sim, não dá para a gente mensurar pelo que a literatura menciona. Né? Acho que alguém fez uma pergunta, né? Sim, fizeram uma pergunta aqui. Vocês conseguem ler? Eu não vi. Não, eu só vi aqui o negócio. O Andrei fez uma pergunta. Vamos ver aqui. Manda ver. Cadê? Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu tô no celular. Se quiser, eu leio, Fê, não tem problema. Cadê sua pergunta? Lê pra gente aí, por favor. Com esse princípio filosófico, vou começar. Com esse princípio filosófico da quiropraxia, é possível estabelecer uma carga horária própria de atendimento, seja por conta própria ou trabalhando em alguma clínica? Essa é uma pergunta, ele tem outra também. A das duas, a gente linka. Pergunto isso porque nem sempre o profissional está num bom dia e creio que para um bom ajuste o profissional deve estar bem também, não? Você entendeu a Quer que eu pergunta? repita? Sim. Se vocês quiserem, eu repito. Você sabe. É muito boa a pergunta. Não, eu entendi. Tá escutando? Tô escutando. Ó, o que acontece? Realmente, isso é muito importante. Carga horária é que assim, quando você tem uma eu tenho uma desconfiança. Quando o cara ali atende muita gente, a tendência é ele ligar o automático. Então, esse é um grande problema, porque a quiropraxia ela é tão resolutiva que muitas vezes a pessoa ela acha que porque a pessoa não está sentindo dor, ela está melhorando, tá? Isso vai muito da pessoa. Então, dizendo isso, eu tenho alguns conhecidos meus que eles são ajustados regularmente, tá? Estão sem dor. Fizeram um raio-x do cara. Esses são alguns casos, né? Fizeram um raio-x e o raio-x ou ele piorou ou ele tá piorando. Se você faz um tratamento e você não se sente bem com aquilo que você... Por exemplo, eu vou atender aqui uma pessoa e eu não tô legal, briguei com a minha mulher. Ou a pessoa que vai receber o meu ajuste não tá legal, eu invariavelmente vou ter um resultado ruim. Tá? Isso é fato. Eu tenho um caso de uma médica que eu atendia, pra vocês terem uma ideia, né? Eu tava legal, tava super animado. A paciente virou para mim e falou, é uma médica e ela tinha mal de Parkinson. E ela virou e falou, Fernando, eu não queria que você mexesse mais na minha cervical. Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, o meu neurologista ele disse que se você mexe na minha cervical, eu vou ter um derrame. Aí aquilo me broxou. Eu falei, olha, eu provavelmente se mexer em você, eu não digo um derrame, mas eu vou te machucar. Então eu não consigo mais mexer na sua cervical. Não consigo. Quebrou o clima. Aquela magia toda, ela não existe mais, né? Então, tem uma coisa que eu costumo fazer, e aí que está, lógico, eu não quero aqui criar uma ideia de questões religiosas, porque isso é uma questão de fulcro íntimo, né? Mas eu, por princípio, sou cristão e eu gosto, isso para mim funciona muito bem, porque eu tenho por costume, já de longa data, antes de sair de casa para ir para o consultório, eu tenho minhas questões, eu peço, na minha crença, quem pensa diferente também pode fazer de sua forma, né? Que eu seja usado aquele dia em benefício dos pacientes, que eu consiga trazer, além do alívio da dor, plenitude de vida para eles, e que minha mão seja um instrumento, e que eu tenha inteligência, discernimento, sabedoria
para poder avaliar com prudência e não fazer no automático, como o Fernando falou, mas que eu possa atender meu paciente com o respeito que ele merece. Todos devem ser atendidos com respeito. Quando você assume esse sentimento, você entra no consultório com uma outra energia. Você entra ali e você começa a ver esse dia. Agora, o dia que você está para baixo, aquela pessoa que tem uma tendência, não existe todo, tem os dias ruins, né? Você pode ver que a agenda automaticamente começa a esvaziar. Você nota que seus pacientes já não estão tão satisfeitos. E quando o paciente às vezes vem e faz comentário, se você está numa energia boa, só de pôr a mão, quantas vezes o paciente deita em prono, né? De barriguinha para baixo, eu coloco minha mão sobre a lombar, sobre a nuca e dou uma respirada antes e peço para ele, relaxa um pouquinho, deixa eu cuidar de você. Só de falar isso, deixa eu cuidar de você, a pessoa se solta e o ajuste é melhor. E ter o tempo do ajuste, não sai aquela coisa afobada, sair ajustando, instalando o osso. Às vezes, um pequeno clique, uma pequena cavitação no vetor certo, no local certo, faz muito mais do que uma instaladeira inteira no corpo. Então, essa questão, se você não está num dia bom, sai do ambiente, respira, toma um copo d'água, faz uma prece, faz qualquer coisa, peça essa questão, seja e assuma que você é um instrumento e que você não é dono daquela situação. Você é apenas um meio. Isso, para mim, funciona muito, muito, muito mesmo. E, assim, você quer ser mais simples? Desmarca alguém, vai tomar um café, sabe? A única coisa que você vai fazer é mexer no celular, tá? Você não vai te relaxar. Toma um ar, come uma... Eu, principalmente, se eu for mexer no celular, eu vou achar só problema jurídico, político, da BQ, esses três. Não, cara. Não, porque sabe o que acontece? Olha, gente, eu e o Ever, eu sei que ele é assim também, tá? Por mais que ele talvez não assuma o que eu vou falar. Mas insegurança, dúvida, a gente tem todo dia. Poxa, assumidaço. Tá? Eu, antes de vir pro... eu tenho meus momentos também, tá? De dizer, puta merda, o que eu faço? Eu não sou... Eu construí a minha casa na rocha. Eu não construí minha casa na areia. Mas mesmo assim, quando vem a tempestade, eu fico com medo, tá? Então é normal você ter dúvida, você não saber o que vai fazer, o paciente não tá, você não tá bem. Então, é mais honesto você ter alguma saída pessoal sua para que você fique o máximo possível 100%. Porque quando você ajusta, a energia que você passa para a pessoa é uma energia mecânica, enquanto você não coloca seu coração na ponta da tua mão, né? Então ela é uma expressão da sua inteligência inata, entendeu? Quem faz o ajuste não é você, é a sua inteligência inata. Então ele não pode ser automático, porque vulgariza. Mas ele é impensado, ele é abstrato, ele é construído dentro de você de alguma maneira, e essa explosão de energia, ela é criada dentro de você. Se você está pensando... aí me fizeram uma pergunta que eu deixo para vocês, né? Você pega dois grandes adjusters, tá? Duas grandes pessoas que ajustam muito. Só que uma é a Madre Teresa de Calcutá. A outra é o Adolf Hitler. As duas ajustam bem. Você prefere ser ajustado por quem? Não é? Então, se a intenção, se o coração, se a sua alma ela não é pura ou próxima de, o processo ele fica comprometido, entendeu? Então, trazendo isso para a prática, o resultado... Trazendo isso para a prática clínica, Fernando, eu penso assim, o que um paciente... Vamos falar aqui com a nossa moderadora, por exemplo. Senhora moderadora, você está diante de um profissional quiropraxista. Você está com medo, você não conhece essa profissão, você olhou na internet que agora está essa coisa absurda de instaladeira de osso aí, com o neguinho instalando
papel bolha do outro lado e fazendo barulho para fazer o sensacionalismo. E sempre pescoço, 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 né? E então você vê gente de dúvida, mas você acabou querendo apostar nisso. E aí você senta diante de profissional e diz assim, olha, eu preciso que você entenda que aqui você está sendo respeitada. Eu preciso entender o que seu corpo está querendo dizer com essa dor, porque ela é um sistema de comunicação. Tá? Ele está só se comunicando. Ele está só se comunicando. Nós precisamos interpretar isso aí. Isso tem uma causa. E a gente pode aí, dependendo do seu tempo, da sua dinâmica de clínica, você pode viajar bastante nessa ideia. Mas eu quero que você saiba outra coisa também. Eu não vou ter dificuldade para te dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu vou fazer tudo que eu puder para te ajudar. Eu quero que o seu corpo sinta-se pleno, mesmo que tenha alguma dor. Nós precisamos entender esses processos. E aí, isso te traz assim, um acalmar da alma, como paciente. E olha, não tenha dúvida, me questione, não fique com medo, eu não vou me ofender. Eu preciso que você entenda por que eu estou fazendo isso ou aquilo. Né? Bom, isso é muito legal. Pô, cara, e assim, agora transformando isso em físico, né? O que eu sinto falta dos consultórios, né? O consultório, de todos que eu já visitei, eles têm que ser um momento de educação para o paciente, né? Ah, sem dúvida. Então, a assim, educação o é cara entra no vital na clínica. consultório. Não. Então, ele tem que entender, tudo que a gente está falando tem que ser explicado. Então, o que o BJ fazia? Ele fazia epigrama, que é o que? É a frase, né? O vômito é seu amigo, não sei o que, a dor é positiva, o que seja. E ele não tinha, ele tinha essa obsessão, né, com educação com relação à quiropraxia. E assim, do epigrama ainda, eu vi lá no México, um bem legal. O cara, eles tinham o princípio número 6, O princípio do tempo. todo o processo do tempo. Sabe onde eles tinham, Ever? Eles tinham em cima da maca. Então, quando o paciente estava lá de supino, ele estava lendo aquilo. Não existe processo que não requeira tempo. Sabe, no teto. Uhum. Exatamente. Então, o que você está falando do paciente se sentir bem, é isso que eu quero, sabe? Quero que o cara venha, ele saiba que a família dele é bem-vinda, que eu me preocupo com ele, que eu compadeço, né? Que eu não tenho dó, eu compadeço. Se eu compadeço, eu participo. Se eu participo, eu me importo. Então, é isso que as pessoas precisam hoje. Acho que o sucesso para mim eu acho que eu consigo responder essa pergunta. O sucesso para mim é saber que o paciente compreende a minha mensagem. Seja um, seja mil. Seja 1000 pacientes, seja um. Que ele saiba que eu me importo com ele e que eu tô aqui para ele. Independente se é sábado, se é domingo. Minha mulher vai ficar brava comigo, mas é a minha missão. Né? Não é frase de efeito. Eu não preciso agradar vocês. Vocês não pagam meu salário. Então, eu estou falando isso porque eu faço isso. Né? Eu não sou... Não tenho que estar fazendo conversinha bonita aqui. Agora, quando ela se torna uma relação free comercial, apenas, a magia se perde. Então, a ideia é você equilibrar uma coisa com a outra, né? Então, é um desafio diário, que é a volta na pergunta do colega, né? Com quantas pessoas você é o cargo horário? Eu não sei, gente, sinceramente. Às vezes eu atendi sexta passada, para mim foi muito, pela minha idade, né? 30 pessoas num dia. Eu saí, pulando. Eu falei, agora cadê? Não tem mais? Acabou? Agora tem dia que eu não tô legal. Isso que você tem que ver. Sabe? Às vezes tem dia que você não acordou bem, não tá inspirado. Isso faz parte. Você é um artista. O quiropraxista, ele é um artista. Olha, Tá? quando você entra em seu sintonia, sim, quando sua força vital, sua energia inata, seu corpo inteligente, independente da sua razão, entra em sintonia com seu ambiente clínico, desde a cor, desde o cheiro, da limpeza, da maneira que o paciente é recebido pelas assistentes. E quando você está em sintonia com isso, olha,
todo ambiente sente o ajuste. Todo ambiente, o paciente sai da sala, ele fala, nossa, você mudou meu dia. Eu digo, não fui eu, bem-vindo à quiropraxia, ela é quem faz isso, eu sou um instrumento. Sabe? Isso é muito legal, porque a gente tem que parar de ter vergonha. É como um evangélico ter vergonha de dizer que é crente, sabe? Você não tem que temer falar que você acredita na força inata do corpo. Ah, isso não é científico? Para mim é. Me explica o amor cientificamente, o que você sente por uma menina ou por um garoto, me explica isso cientificamente. Então, pera lá, tem emoção, tem intenção, tem agir. Quiropraxia é tudo isso. Existe um sistema moldado para isso. E o sucesso na clínica, para mim, eu acho que até em cima bem disso que o Fernando colocou, é saber que o meu paciente compreendeu tudo aquilo e, mais uma vez, dentre milhares de outras, você conseguiu passar a mensagem, sabe? E ele vai sair dali sabendo que você não é um manipulador de coluna. Só. Isso basta. A quiro, ela é a maior profissão naturalista do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. A profissão Sim. mais... É a profissão mais reconhecida, vamos dizer, né? É reconhecimento e estrutura organizada, né? Exato. Então, nós somos o último bastião de resistência contra essa loucura que se chama comércio da saúde e da doença. Eu vou traduzir isso para vocês. Pois não. Não, para mim, saúde não é ausência de doença e doença não é ausência de saúde. Para mim, estar doente ou não estar doente faz parte natural de um processo de vida. O que eu faço é dar ferramentas para o seu corpo e encontrar a melhor forma possível de combater essas doenças. Tá? Isso para mim foi um life changing quando eu comecei a perceber que eu não necessariamente curo alguma coisa. Eu só sou parte de um processo que não é controlado por mim, né? Agora, eu vou usar tudo que eu sei para fazer a pessoa melhorar. É aí que eu entro, eu flutuo nesses negócios de paradigma, né, que a gente estava falando. Então, né, voltando ao negócio do consultório, né? Pô, vou dar real para vocês, cara. Qual que é o meu sonho? Eu quero construir uma sala, em breve vai acontecer, que eu ponha a minha maca. Sala pequena. Que eu tenha um ambiente que o paciente ele possa ir, ele possa sentar, escutar uma música, ler um livro, bater um papo comigo, ser atendido, rápido ou demorado, não importa. Ele vá, saia feliz, que ele vá me visitar quando ele queira me ver só. Não é que ele precisa vir. Que ele venha e fala, pô, tava com saudade, cara, vou te ver. Vem, atendo, recebo, ele recebe o que ele precisa. Eu quero fazer uma biblioteca comunitária, que eu possa dividir todos os meus livros, tudo com os outros estudantes, que eles possam vir na minha sala, na minha clínica. Cara, o tempo que eles quiserem. Se for tomar cafezinho na Nespresso, tragam a cápsula, por favor, para não gerar custo. Mas que venham. Então, sabe? É isso. Bom, que é o legal. Não é ter a clínica no lugar mais caro. Mas, Fernando, olha só. Não cria um ambiente tóxico para você. Eu compartilho contigo esse pensamento, porque hoje eu tenho 52 anos de idade, moro no sítio e já tenho 34 de profissão. Então, o que a gente quer? A gente já pôde viajar o mundo pela quiropraxia e com a quiropraxia e sempre vivi dela. Sempre vivi dela. Incrível, conheci pessoas incríveis do mundo. E hoje, a minha vontade é morar no meu sítio, onde eu já tenho, construir uma sala lá e receber as pessoas que queiram ser ajustadas e viver disso lá como esse é meu plano de aposentadoria. No entanto, o jovem entra hoje na faculdade, ele está pensando em construir uma carreira,
em construir um futuro profissional, constituir família, ter grana para comprar a casa dele, ter grana para... Então, ele vem numa ideia de uma energia também de conquista material muito forte, e é necessário, de fato. Né? Então, se ele usa... Eu quero dizer para esse aluno, esse querido aluno, futuro quiropraxista, colega, que não precisa se preocupar, porque se ele usar a filosofia, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ele não precisa buscar subterfúgio. Basta ele viver a quiropraxia verdadeira, autêntica, que ele vai ter isso. Ele não vai dar conta de tanta gente. Não vai dar conta. Né? E isso é muito fantástico. É fantástico na quiropraxia. Você não precisa... Eu não dá nenhuma crítica a quem pensa diferente, que ter multiplicidade clínica, tudo bem, mas não coloque isso como necessário para que você seja um quiropraxista de sucesso. Não é. Gente, nós temos uma pergunta aqui. Eu vou ser mais... Falar. Tem um tempinho já, o Cauã mandou. Pensando na filosofia, vocês possuem algum tipo de ritual ou preparação para um dia de atendimentos? Eu tenho. Eu também tenho. Legal. Tô curioso. Real, minha mesmo. Eu venho escutando uma música que eu gosto. Venho escutando no carro. Normalmente é uma banda de rock, de metal. Aí eu já chego no gás e vamos que vamos. Real, eu pô. costumo... Não, fantástico. Fantástico. É isso. Não faço oração. Eu costumo... Eu sou um cara que pensa muito. Eu não faço meditação, porque eu... Sim. Ai, caramba, caiu. Aí, é quem? Terminou? Sou eu? Não sei. Como é que tá aí, moderadora? Terminei. Sou eu? Tá bom. Depende do momento. Acho que tem muito a ver com a outra pergunta, porque tem dias e dias. Né? Muitos dos dias eu me levanto bem cedo, eu durmo pouco. Eu tenho por característica dormir pouco e ser bem ativo. Eu deito meia-noite, 1 hora, acordo às 4, numa disposição incrível, isso desde menino. Eu sempre fui muito assim, eu gosto disso. Eu não preciso de muitas horas de sono, só que eu durmo mesmo. Então, eu me levanto cedo, geralmente eu abraço minha esposa, nós nos ajoelhamos e nós pedimos juntos pelo nosso dia, pelos nossos filhos, e as pessoas que virão até nós, que nós possamos ser instrumentos em benefício dessas pessoas. E minha esposa é enfermeira especializada em controle de infecção, é outro mundo. Né? Mas nós temos a mesma ideia. Mas tem dias que isso não acontece. Tem dias que eu estou no carro, a caminho da clínica, e eu estou também ouvindo uma música e tentando lembrar, porque no dia anterior eu já vi a agenda do dia seguinte, lembra daqueles pacientes, um caso ou outro, tentando respirar um pouco, pensando bem positivamente para que aquele dia eu possa trabalhá-los de forma a que eles consigam sentir melhor a força da quiropraxia. Né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes, e um grande problema que acaba surgindo para mim é que os pacientes acabam, Fernando, adquirindo essa ideia de vir nos visitar e dar continuidade. Eu tenho muitos pacientes avulsos que vêm fora de rotina e eles não encontram horário por causa dos pacientes que estão em tratamento. Há um conflito aí. Então, a agenda fica uma loucura. E a gente não dá conta. E aí você acaba sofrendo um pouco, porque agora você vendeu uma ideia, uma grande ideia, né, do que o corpo é capaz. O paciente comprou essa ideia e aceita e vive isso e divulga para você, e agora ele quer usufruir disso contigo e não consegue. Né? Porque é fantástico a mas você sabe que é até legal antes. Isso eu acho legal, porque que você está falando, né? Outra coisa que eu acho que deve incomodar bem, incomodar não, gerar bastante ansiedade nas pessoas, com relação a essas mídias, né, eletrônicas, Instagram, que eu tenho que ter visibilidade. Na verdade, por exemplo,
na Quero Quiro aqui, a gente tem uma visibilidade legal, isso é muito bom, mas eu recebo muito paciente por indicação também. Então, 90% ou mais. um vai reproduzir, não é? Então, não se preocupa, viu, gente? É natural, isso é orgânico. Outro ponto, eu não sei se a moderadora vai perguntar, mas eu vi uma pergunta aí com relação a se é prejudicial o paciente. Olha, paciente que você atende a cada 2 minutos e não pensa direito. Ó, eu acho que você sabe que eu vou ser bem polêmico agora, né? Vamos polemizar. Eu acho que Deixa eu só ler a pergunta para o paciente. registro completa aqui. Deixa eu só ler a pergunta aqui completa. Pode ler. O Andrei falou assim: acredito muito que por trabalhar com as mãos é muito importante ter uma energia positiva, que o paciente sente, ele percebe isso, e estar de bem com a vida e estar numa energia boa vai refletir no ajuste, são reflexos do corpo. E aí vem a parte da pergunta. Para vocês, o quão prejudicial para o paciente pode ser um profissional sensacionalista e é acostumado a ajustar em 2 minutos totalmente no automático? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, tá? Não é... O quiropraxista, por excelência, ele é específico. Então, você treina duas coisas: analisar e corrigir o complexo de subluxação vertebral. Quando você faz isso displicente, quer dizer, pensando só na parte da sensibilidade, mas você não leva a parte clínica, a parte técnica, objetiva, de análise e correção do complexo, você prejudica a pessoa. Tá? Eu não sei até que ponto você pode acelerar um processo patológico qualquer. Eu acredito muito que um paciente que não segura um ajuste por um tempo razoável, ele passou assim, eu não acredito que você tenha que ver uma pessoa 3 vezes por semana para o resto da vida dela. Tá? Eu não acredito que você... no entanto, eu acredito que a quiropraxia ela não é um tratamento. Ela é um estilo de vida. Tá? Quiropraxia ela é um estilo de vida. No entanto, o que a gente faz muitas vezes, e essas clínicas que ajustam em 2 minutos, elas vêm, algumas, tá? Não estou falando todas. Em muitas clínicas que ajustam em 2 minutos, você vende o produto ajuste, ou seja, o estalo, mas não vende a transformação que é a quiropraxia. Então, são duas coisas distintas, tá? Uma clínica que se baseia no vender estalo, ela é um tigre de papel. Ela parece tigre, mas é oca por dentro. Uma clínica que se baseia na transformação propiciada pela quiropraxia, ela é um tigre verdadeiro. Quer dizer, ela é algo sólido, voraz e eficaz. Então, eu acho que quem faz isso cava a própria cova, porque uma hora ou outra ele vai machucar alguém. E o problema disso é que ela leva para o mesmo balaio outros profissionais que fazem direito. Né, Fernando, vamos lá. Já que você falou em polemizar, eu vou temperar a polemização. Porque, assim, nós temos conhecimento. A questão aqui da pergunta que eu vi, pode até reiterar se eu estiver enganado, é o fator tempo e risco. Né? E fazer, porque o quanto tempo leva para você fazer um ajuste? Né? Então, a questão do ajuste e tempo é muito relativo no meu entendimento. Eu gosto de dar atenção para o meu paciente, de sentar, de conversar, mas antes, eu entendo que a maioria das clínicas que trabalham em grande volume, de alguns queridos colegas meus, e reitero, vou repetir o que eu já falei no início, isso não faz menos ou mais
um quiropraxista, e são quiropraxistas, são graduados, têm conhecimento e devem ser respeitados, essas pessoas que optam por esse modelo, a maioria deles fazem uma criteriosa avaliação antes. Esses pacientes que são atendidos tão rápido estão num plano de tratamento, eles não estão sendo avaliados e diagnosticados e ajustados em 2 minutos. Eles passaram por um processo prévio e foi determinado que eles fariam tantas sessões, com tantos ajustes, para depois fazer uma reavaliação. Algumas boas clínicas fazem isso também. Então, aí o paciente, ele sabe, ele é informado que, olha, a próxima vez que você chegar aqui na clínica, hoje você já fez seu retorno, nós vimos seus exames, nós determinamos que eu vou precisar fazer com você, sei lá, eu estou imaginando que 2, 3 vezes por semana, e o atendimento vai ser rápido, você vai chegar e você vai entrar na sala, eu vou obedecer esse padrão aqui, vou reavaliar, rechecar as subluxações, vou fazer o ajuste. Nós vamos fazer isso por umas 2, 3 semanas, aí nós vamos rever. Então, esse período de tempo leva com que o quiropraxista ele possa, sim, dentro desse programa bem elaborado, bem organizado, fazer ajustes rápidos e seguros, respeitando o paciente. No entanto, e isso não faz menos ou mais quiropraxista do que um paciente em que a cada visita ele fica meia hora dentro de um consultório, conversando, fazendo técnicas complementares, porque assim, o ajuste, você não vai ficar ajustando meia hora a mesma vértebra sem parar. Você achou que tem lá sei lá, uma C1 ASR lá, né, subjugado, você está fazendo aquele ajuste, o que mais você vai fazer ali sobre aquela subluxação? Então, tem situações em que eu penso que a resposta para isso, nesse link que eu estou abrindo aqui, paralelo ao do professor Fernando, é o que te move, como é elaborado, o que te leva, qual que é o teu sentimento, qual que é a tua responsabilidade, teu plano ali. Se for nesse esquema do tigre de papel mesmo, que eu assino embaixo com o Fernando, é muito arriscado e acaba a própria prova. Vai dar problema e vai trazer problema para a gente. Né? Vai trazer problema. Você sabe que, você falando isso, é engraçado. Tenho uma paciente. Eu faço toggle. Eu demoro 1 minuto com ela, 1 minuto e meio. Sim. Ela pega, bom, faz tempo que eu não vejo ela, mas ela pegava, ela saía do Rio, eu não sei que cidade no Rio, acho que é cidade histórica do Rio, como é que chama? Esqueci o nome. Bom, enfim, é uma cidade histórica. Petrópolis. Pegava o avião. Falaram vassouras aqui. Não sabe. Também. Mas tinha aeroporto. Ela pegava o avião, vinha para São Paulo, eu ajustava, ela pegava o avião e voltava. Ela gastava, sei lá, 4, 5 horas de viagem, gastava uma puta grana para fazer toggle. Eu ficava 1 hora com ela. E ela falava, cara, isso é o que muda a minha vida, esse ajuste. Se você não faz esse ajuste direito em mim, eu não consigo viver com a minha fibromialgia, no caso dela. Então, qualidade, ela não é tempo dependente. Agora, a qualidade, ela vem com experiência e com tempo. Então, você falar 5 minutos para o Ever é 1 hora para mim, por exemplo. O cara tem mais experiência do que eu. Entende? Então, você pode ser... Não, mas Não, é verdade. Você pode estar presente, mas ausente. Vou te dar um exemplo. Que a minha sogra falou para mim. Eu estava com a minha filha no sofá e ela estava do meu ladinho, brincando, e eu mexendo no celular. Tava 1 hora com ela. A minha sogra virou e falou, Fernando, você está presente e ausente. Eu falei, pô, mas por quê? Porque eu estava com a porcaria do celular na mão, mexendo. Eu estava com ela, mas não estava prestando atenção nela. Por meia hora. Então, vejam, é um exercício difícil, né? Que eu podia ficar com ela 5 minutos brincando, que ia fazer toda a diferença na alegria dela, né? Então, mas eu fiquei com o celular 30 minutos. Eu quero dar uma sugestão para o nosso colega, acho que foi o Cauã, né, que fez essa pergunta, eu não sei. Mas isso aí é independente, né? Porque eu acho que ela representa muito... O André.
Muitos outros colegas aí que talvez também concordam com a pergunta dele, e essa preocupação ela é real. Tá? Eu não estou dizendo que ela não tenha sido, ela é real. Ela é real demais, é importantíssima. E são esses questionamentos que faltam. Mas a gente tem que cuidar com o tom do questionamento, às vezes, entre colegas, porque a gente vê, por exemplo, de novo, no mundo está uma briga de straights e mixers lá nos Estados Unidos. Né? Por que isso? Nós precisamos dos dois para chegar ao bom senso, chegar a um consenso, porque nós precisamos evoluir com a ciência, nós precisamos trabalhar isso tudo, mas a gente não pode abrir mão também da nossa raiz, daquilo que nos define como quiropraxista, daquilo que faz a diferença, do motivo de Palmer ter dito eu tive uma grande ideia. Né? Ele já fazia, ele já cuidava pessoas, mas chegou no momento em que ele fez algo diferente e aquilo deu para ele uma grande ideia. Né? E nascia ali a quiropraxia. Mas veja só, eu já falei isso algumas vezes, eu insisti aqui com muito carinho e respeito a todos que nos ouvem e nos assistem aqui. A gente deveria se preocupar, todos nós quiropraxistas, em fazer o melhor com a quiropraxia pura, essencial. Mas se eu tenho colegas que fazem diferente em 30 segundos, 1 minuto, eu posso não concordar com ele, mas não é saudável, no meu entendimento estrutural da profissão no Brasil, e ficar criando entre nós situações não saudáveis da relação. Criticando o professor, criticando... Porque, assim, a crítica saudável é construtiva, porque eu vejo essa pergunta do Andrei muito boa e quero agradecer. Eu não estou criticando a sua pergunta, Andrei. Eu estou dizendo que ela é muito boa, porque ela foi feita no tom certo. Ela foi feita no tom certo. Agora, tem pessoas que atacam. Eu não pratico esse método rápido, assim, de jeito nenhum, não gosto. Mas tem gente que é bom nisso, e tudo bem. E a clínica dele está cheia. Enfim, o que a gente quer passar como quiropraxista? O que me move, né? Eu defendo a identidade da profissão. Porque na hora que eu estou discutindo lá em Brasília com um parlamentar sobre a quiropraxia, ele fala para mim assim, mas você não pode ser especialista, por que você não é especialista em quiropraxia? Me diz a diferença. Ele não manipula igual você? Ele não acha lá e faz... Aí eu quero ver o quiropraxista definir, né? Por exemplo, tem colegas nossos que recomendam e fazem negócio de palmilha e tal, e pessoa, amigo, eu posso até falar o nome do Douglas, um grande amigo, respeito, fantástico. Ele sabe muito bem diferenciar as coisas. Ele tem uma filosofia muito pura, muito essencial. Ele mostra o complemento. O nosso querido professor e amigo Marco Palmeira, ele está trabalhando com ozonioterapia também, e ele sabe diferenciar as coisas. Ele não mistura isso, ele tem ambientes separados. Né? Eu tenho colegas que são também acupunturistas. Eu digo, a quiropraxia me basta. Eu já estudei na China, aprendi uma série de técnicas, uma série de coisas. Hoje, eu vejo que, para o que eu proponho, eu cheguei no momento que eu vejo que eu não preciso disso. Embora isso sempre me ajuda. Então, eu não critico meus colegas, eu agradeço a eles por terem algo mais. Né? E pronto. Mas se eu só tenho uma maca... Gente, a primeira maca do Brasil, a marca do Ari Schuller, era um banco de pau. Tá, devia estar no Museu da Fevale, que infelizmente parece que não deu certo. Mas era um banco de pau. Não tinha drop, não tinha um buraquinho com uma almofada para o rosto. E esse homem construiu a profissão no Brasil a partir dessa marca. Ele é o primeiro. Sabe? E os pacientes dele faziam filas. Então, assim, a gente tem que questionar e respeitar. Diga. O que eu acho mesmo. Não tem muito o que acrescentar, não. Tinha só uma frase do Dr. Tom, ele falava: quiropraxista que fica mais de 10 minutos com o paciente já não sabe mais o que está fazendo. Não, ele pode fazer a educação do paciente. Ele pode. Você pode ajustar e ficar 1 hora explicando quiropraxia para ele. Pronto, ele sabe o que está fazendo. Ele falava isso e ele falava assim: nunca assovie quando você está fazendo alguma coisa, porque quando você assovia e está fazendo alguma coisa é porque você está disfarçando e não sabe.
É uma figura esse cara, meu. Mas é muito pessoal, né? Cada um constrói. A Quiro, ela pode ser uma bênção ou uma maldição, depende de como você a cria, né? É, eu optei por viver em abundância, né? Nesse tipo de abundância. Eu trabalhei hoje à tarde, feliz, atendi meus pacientes, estou feliz pra caramba. Vou para casa, vou descansar mais. De manhãzinha eu vou ficar com uma preguicinha. Aí daqui a pouco, quando eu chego no consultório, a chavinha liga e pau no gato. Hoje, por exemplo, eu tinha um paciente agora às 9, não vou conseguir atender ele, né? Porque eu resolvi ficar na nossa live aí. Acho que isso que é importante. Vou ver se eu vou amanhã de manhã. Mas é isso, cara. É servir o semelhante e não julgar para não ser julgado. Eu, particularmente, na verdade, eu sou meio chato, realmente. Eu sou meio chato. Sabe? Porque eu julgo algumas vezes quando eu vejo. Por exemplo, vocês veem meus stories hoje. Eu tenho um livro chamado. Esqueci o nome do livro. Só com o Movimento Antigo. O que eu vejo hoje é muito ajuste porco. Né? Tem muita gente fazendo ajuste porco. Quer dizer, bom, olha, Fernando, qualidade técnica do baixa. Ô, Jaciara, desculpa, isso aí daria outra live. Só para falar sobre isso, sabe? Porque o Fernando tocou numa ferida muito dolorida para mim. Eu vejo colegas nossos fazendo cada rotação, palpação, não se fala mais em ponto de contato, vetor, pull, sabe? Thrust, treinar especificidade. Não se fala mais disso. Então, assim, eu vejo, às vezes, os caras demonstrando numa internet, num paciente, uma mãozona na cara, outro torcendo tudo para lá, e craque, foi. Ou, quando a pessoa fala foi, nossa, isso me dá uma facada no fígado, tão doída. Fica aí um tema, né? Para o próximo aulão, quem sabe, para os alunos da Fevale da UNB, a gente faz um aulão com vocês dois sobre isso, quem sabe? Pô, vambora. Se a galera gostar da ideia, acho que a gente precisa disso. Ou é específico ou não é. A quiropraxia tem essa frase de BJ, né? Ela é específica. Exato. Especificidade no ajuste. Uma vértebra torácica, você pode ajustar em 8 posições diferentes. Uma vértebra. Ela te obedece. Basta você fazer certinho. Amém. Tem mais 2 perguntas aqui. O Bruno perguntou: na escola de acupuntura que eu frequento, eles se preocupam bastante com os termos usados em acupuntura, como, por exemplo, terapia holística. Eles optam por substituir por terapia integrativa, entre outras substituições, para separar a ciência da acupuntura de uma crença de que a cura se dá por uma força quase mística ou do além. Muito bem. Você percebe algum cuidado a ser tomado nesse sentido em relação à quiropraxia? Eu tenho. Fernando, vou passar na tua frente, depois você complementa aí. Isso me preocupa muito. Pode falar. Isso me preocupa bastante. É mais que muito. Por quê? É uma questão de identidade também. Temos que ver uma questão cultural aqui. Nossa, parabéns pela pergunta. Ela é incrivelmente fantástica. Porque no Brasil, quando se fala em medicina alternativa, por exemplo, você tem essa ideia mística. E isso está enraizado na nossa cultura. E veja só, a ressalva a medicina alternativa, mesmo sendo mística, não é demérito algum para quem pratica reiki, imposição de mãos, com todo respeito, carinho a essas pessoas que fazem esse trabalho lindo. Eu não conheço e eu os respeito e vejo resultados incríveis, para quem gosta e tal. Eu estou falando da definição de termos. Né? A quiropraxia não se enquadra nisso. Né? Nós tivemos, quando eu, Juliana Piva, o Seixas e Daniel Facchini fomos para a CBO desenvolver a tabela de atividades do quiropraxista, nós tivemos esse cuidado. Por quê? Quando no mundo externo ao Brasil, quando você fala em medicina integrativa complementar, ela é um complemento da medicina cientificamente falando. No Brasil, ela é vista misticamente. Então, nós temos que ter esse cuidado em que a quiropraxia ela é vista como uma profissão que tem a ideia
da medicina integrativa, mas não nesse conceito de medicina alternativa. Isso aí é muito técnico, é muito específico, mas tem que ser levado em conta, porque senão nós vamos ser confundidos como... Se você hoje olhar, por exemplo, as PNPICs, as práticas integrativas complementares, lá tem um campo para quiropraxia. Por que a quiropraxia está ali dentro? Olha só a questão. Isso já é um processo, a gente está trabalhando com um processo lá no Ministério da Saúde em Brasília, por causa disso. Por quê? Você não acha ali dentro odontologia, você não acha ali enfermagem, você não acha fisioterapia, nenhuma profissão da saúde está ali. Só está aquelas que são vistas como ordem mística, inclusive a acupuntura. A quiropraxia está ali. Ou seja, o fisioterapeuta, nas regras atuais, não estou falando de legitimidade, estou falando de legalidade, isso é bem diferente. Legitimidade não tem, mas legalmente não há nada que impeça. Então, legalmente, do ponto de vista jurídico, o fisioterapeuta, ele chega num posto de saúde e fala, eu vou aplicar a prática integrativa complementar por meio da quiropraxia. Existem códigos que protegem ele para isso, porque ela é vista misticamente em algumas situações. Então, esse é um perigo, é mais que um cuidado, é um perigo que a gente tem que realmente nos preparar para resolver, e daí uma das necessidades da regulamentação para definir isso. A quiropraxia, ela não é medicina alternativa. Ponto. Eu vou falar o meu ponto de vista a respeito disso, bem simples. A quiropraxia, para mim, ela faz parte do escopo integrativo. O que isso quer dizer? Exatamente. O integrativo é que, né, quer dizer, não é medicina integrativa, mas saúde integrativa, como a naturologia. Então, a ideia do alternativo, ele não é encarado no Brasil como uma alternativa à saúde proporcionada pela medicina, vamos dizer assim, né? Que é errado. Então, passa uma ideia de pouco sentido. Apaga o vitalismo, né? Eles passam uma borracha em cima do vitalismo. O vitalismo não tem nada de esotérico, o religioso. Ele é baseado numa lei, né? Sim. Da lei que cria o corpo com o corpo. Então, é isso que a gente faz. Agora, é uma discussão longa, uma discussão que eu acho que é um problema grande pela própria estrutura que a gente tem, né? De como a gente lida com a quiropraxia no Brasil. Mas não gosto do termo complementar, porque complementar, eu sou um apêndice de alguma coisa, na minha opinião. Então, o integrativo talvez seja um termo necessário, talvez, para enquadramento, para uma definição futura, mas eu vou te falar a verdade, você fala a verdade, eu não gosto de nada disso. Medicina é medicina, quiropraxia é quiropraxia, é isso, sabe? Esse negócio muito o detalhe disso tudo, professor, negócio que não tem o detalhe disso tudo se dá na questão de criar uma regra jurídica para definir a profissão. Na questão da regulamentação, se ela entra como complementar ou como integrativa, você deixa de ser profissão independente. Porque ela participa de um universo de outras práticas que não é necessário ter formação universitária. É complicado isso aí. Mas, assim, é uma pergunta fantástica e provocativa que tem que ser discutida mesmo, e a gente precisa amadurecer essa ideia aí. Porque não é para deixar isso aí, vamos ver o que dá, não. Porque isso aí é um monstrinho que está crescendo e a gente tem que cortar ele rapidinho. Exatamente. Gente, eu vou ter que me despedir, porque minha bateria está acabando. Já tem 1h30, né, também. Eu não tenho bateria. Tenho só mais 2 perguntas que a gente encerra, então, Evergisto.
Tá bom. Tá. Obrigado, Fê, por ter participado aí, parado para trabalhar para vir aqui Obrigado, gente. inspirar todo mundo. Um beijo. Quando quiser, Tchau, mestre. beijão, viu? Uma honra estar contigo Oliver, aqui. ó, Aquele abraço, amigo. Ó. meu brother. Aí. Tchau. Duas perguntinhas aqui para ti, Virgisto. O Andrei perguntou, com relação a trabalhar por conta ou abrir clínica, quais são os padrões de segurança e higiene exigidos? Há algum órgão que crie exigências para tal? Aí ele fala, eu poderia comprar uma maca e atender na sala de casa por razões financeiras? Bom, existe aí... Obrigado aí pela pergunta. Existe aí uma questão que é poder pode. Nada te impede. Por quê? Quando você está dirigindo um carro e você está na sua via segura, tudo certinho. Aí você olha à direita, tem uma entrada, uma rua asfaltada. E não tem nenhuma placa dizendo que você não pode entrar, você dá a seta e entra. E se você bater de frente com outro carro que vem e ele alega que você estava em contramão, ele não pode fazer nada com relação a isso do ponto de vista jurídico, legal, porque não existe nenhuma regra, nenhuma lei que diga, ó, você não pode entrar aqui, é contramão. Como não existe uma lei específica definindo a prática da quiropraxia no Brasil, existem regras, sim, que nós devemos seguir como quiropraxistas graduados, porque você está sujeito a uma situação que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas, em termos gerais, eu me desculpe, eu vou falar de uma maneira bem até simplória. Se, de repente, o meu querido Hélio, que é o porteiro aqui do prédio onde eu moro aqui em Belo Horizonte, quando eu não estou no sítio, ele resolve achar que é quiropraxista. E ele quer pôr uma plaquinha ali na fora e dizer, atende como quiropraxista e fazer lá. Não existe nada que o impeça de fazer isso. A gente pode processá-lo, pode tentar alguma coisa, mas existem brechas jurídicas que o garante, o livre exercício. Agora, nós, bacharéis quiropraxistas, temos, junto ao Ministério do Trabalho, vinculado ao Ministério da Saúde, algo chamado tabela de atividades. A tabela de atividades, ela está lá no link do Ministério do Trabalho, eu posso mandar para vocês até aqui. Posso mandar para você, minha querida moderadora, e você distribui para os colegas aí. Então, é um PDF de 5 ou 6 páginas, que diz tudo que o quiropraxista faz, o que ele não faz, o que ele não pode, o que ele não pode, pelo Ministério do Trabalho. Ele pode ter negatoscópio, ele pode fazer isso, ele faz aquilo, tem que ter um ambiente de trabalho, ele tem sala, ele tem... Então, ali, você cria ali uma regra que foi desenvolvida como profissional de formação universitária, ou formação superior na área da saúde. Então, se você quiser colocar, o médico pode abrir na casa dele uma sala, colocar uma mesa e uma maca e fazer uma consulta médica? Por que não? Só que existem regras. Agora, ele é um especialista, ele vai fazer pequenos procedimentos, ele vai fazer cirurgia, opa, aí não, tem vigilância, uma série de coisas. O quiropraxista, ele pode fazer, sim, sua avaliação, seu procedimento na sala da sua casa. Só que ele é quiropraxista, ele é formado, ele tem que ter um alvará, pode agir na ilegalidade. O quiropraxista, ele deve trabalhar na legalidade. Então, ele vai trabalhar de forma a ter sua licença, até que ele consiga, ele pode trabalhar na clínica de outro colega e tudo. Agora, no anonimato, sonegando impostos, criando situações dessas à lei, isso não condiz com a prática de um profissional formado. Então, se eu quiser fazer um alvará provisório, alguma coisa, é uma coisa. Se eu for ter em casa, fazer, que nem eu falei, eu quero fazer do meu sítio um local, estou construindo, para atender, tem 2 salas de atendimento. Vai ser tudo direitinho, ou então não vou ter. Porque isso abre um precedente para minimizar a relevância da profissão com que a gente trabalha. Até a formação que teve. Porque nós não temos você pode ter um consultório chique, maravilhoso, e contaminar todo mundo e ter uma sala na tua casa bem higienizada, tudo certinho, você vai atender muito bem. Então, porque nós não trabalhamos com nada invasivo, nada pérfuro cortante, é uma marca bem higienizada, limpinha, você também com uma roupa adequada, ambiente próprio, não tem problema nenhum. Mas a questão é a identidade da profissão e aquilo que propõe. Tá? É necessário
que o aluno, somente os que estão se formando aí, vocês estão aí na faculdade, é em IFE, Vale, leiam a tabela de atividade do quiropraxista, tá bom? Muito obrigada, ele agradeceu aqui a resposta. E a última pergunta, que eu acho que para a gente encerrar, como vocês veem a formação continuada dos profissionais após terem se formado? Há boas opções no Brasil ou apenas no exterior? Olha só, eu vou dizer isso com muita alegria, porque assim, quando eu comecei a trabalhar como profissional da área da saúde, e que eu achei que era quiropraxia, não existia nem a palavra quiropraxia, era quiroprática no Brasil. A palavra quiropraxia surgiu na década de 90, né? E a gente não tinha opção. Tinha que estudar fora mesmo. Hoje, no Brasil, nós temos excelentes profissionais dando seminários, cursos, dentro de uma realidade financeira muito mais acessível do que se fosse lá fora, né? Então, eu não vejo hoje necessidade, a menos que você queira se especializar numa área muito, muito específica aí, né? Mas eu não vejo necessidade de um recém-formado que queira fazer formação continuada, se for uma pós e tudo mais, ir para fora do Brasil. Não tem essa necessidade do ponto de vista para o conhecimento. O conhecimento. Temos em neuro, temos em biomecânica, temos, enfim, temos muitos colegas bons que estão fazendo um trabalho fantástico aqui, que já passaram por esse processo e são excelentes profissionais. O Brasil, ele se destaca mundialmente no mundo da quiropraxia com as pesquisas que se tem. Posso citar aí a Carolina Kober, por exemplo, aí do Rio Grande do Sul, filha da Carol Kober, da Angela Kober, que ela é muito fera nessa questão de pesquisa e tudo, doutora, de fato, né? Nós temos colegas que também podem nos auxiliar nesse sentido, dando informação e trazendo para a gente, de fora para cá, a própria Ana Paula Facchinato, né, que foi coordenadora em Morumbi, hoje ela coordena uma faculdade nos Estados Unidos, né, e muitos outros. Então, a resposta é, não há necessidade. Não há necessidade. Mas, ok, tem gente que prefere, até pelo status também, eu fiz uma pós-graduação, não sei, não. É importante para alguns. Agora, eu vou dizer para você o seguinte, competência se mede no resultado. Você pode ter o currículo que for, você pode ter os cursos que quiser, mas é lá na frente, quando a quiropraxia puder se expressar a partir do seu ajuste, é que eu vou saber se você é competente ou não. Muito bom posicionamento, Vergisto. Muito bem colocado. Eu acho que a gente encerrou as perguntas por aqui. E te agradecer por ter se disponibilizado, por estar sempre ali no WhatsApp comigo, respondendo, a gente estava organizando, fechou clínica cedo hoje para estar aqui com a gente, por inspirar todo mundo. Você não tem uma noção, vocês não têm noção da alegria que é, sabe? Eu vivi uma realidade da quiropraxia no Brasil que eu não tinha colegas, quase. Aqui no estado de Minas Gerais é um dos maiores estados do Brasil, tá? Entre os maiores em população. Eu sou o 001 graduado, primeiro graduado do estado. E isso não me faz melhor que ninguém, só me traz a ideia de uma história. E hoje poder estar aqui falando, né, nós temos cerca de 1.200, 1.300 graduados no Brasil, temos 2 faculdades, e a gente tem toda uma história aí. E poder, de alguma forma, hoje com meus 52 anos de idade, 34 de profissão, a minha filhinha que nasceu lá na Fevale, quando eu estava no curso, hoje já está com 19 anos, vai entrar na faculdade, né? Parece que será colega quiropraxista, eu espero. Aí, né? E, sabe, isso não tem preço. Para mim é uma honra absurda. Eu me sinto muito feliz em poder, de alguma forma, ser útil para vocês. Pode, tá, abusar mesmo, porque eu não me considero detentor de nenhum conhecimento a mais. Eu só tenho um pouquinho mais de estrada e já sofri antes de vocês. Então, a gente pode evitar que vocês sofram coisas que nós já sofremos. É assim que o paizão... O pessoal tá mandando aqui, ó, corações e muitos agradecimentos por tudo que tá falando aqui.
pessoal está falando que está se inspirando, a inspiração que está vindo nessa palestra. E o pessoal agradecendo essa integração entre Fevale e a Embi. Agradeço os alunos da Embi que estão participando e sugiro que os alunos da Fevale sigam o CA da Embi também, porque a gente está fazendo essa parceria. Quando a gente não está fazendo algo, eles estão fazendo lives, eles estão fazendo coisas pelo Zoom. E a gente quer integrar cada vez mais o curso, aquilo que o Vergis falou, a gente tem que se unir mais, a gente tem que buscar ser cada vez melhor pelo nosso amor à profissão também. Eu sei que o tempo já extrapolou aí, mas eu preciso falar isso. Quando nós começamos na Fevale, nós tínhamos 50 alunos na Fevale e 40 e poucos na Embi Morumbi. E nós fizemos um combinado. A cada ano tinha um encontro. Uma vez era na Embi, uma vez na Fevale. E nós fechávamos um ônibus. E quantas vezes a gente foi de ônibus para São Paulo e eles vieram, aí ficava um na casa do outro, às vezes na própria faculdade. E era tão intenso. Foi aí que vocês veem no prédio, eu não sei mais a cor do prédio, se continua sendo branco, tem uma placa aí da inauguração da ABEC, lá embaixo. Era no prédio branco, era no antigo prédio branco da Fevale. Eu acho que, não sei se a placa continua lá porque transferiu, né, o setor da clínica. Sim, mas enfim. Mas tinha essa placa quando eu entrei. Então, ali, nós tínhamos os primeiros 50 membros da Associação Brasileira de Assim. A gente era tão unido. Nossa, a gente tinha caixa, a gente fazia coisa, viajava, era incrível. E hoje eu noto que, com tanta facilidade virtual, parece que os alunos estão... eu estou generalizando, tá? Então, cada um no seu mundo, vamos embora, vamos me formar logo, montar minha clínica. Olha, vocês não têm ideia como era gostoso você ir para um congresso. Eu fui para um congresso na Austrália uma vez, eu estou lá, de repente, sinto um tapa nas costas, um cara que eu conheci no outro congresso, em outro país, um dia, que a gente conversou. Olha, a quiropraxia, ela é incrível. Tá? Eu vou parar aqui porque eu já começo a me emocionar e já vai dar aí 10 horas. E, por favor, sempre. E tá aí a dica, se você achar interessante, é uma conversa bem polêmica, técnica, pode chamar algum outro professor também, sobre essa questão da especificidade do ajuste. Uhum. Porque a gente tem Podemos tentar fazer um aulão. Acho que o pessoal vai gostar da ideia. Eu tô preocupado porque está ficando feio. Feio e arriscado. Muito obrigada, Evergisto. Vamos trabalhando essa ideia. CA e DA estão juntos. Bom saber que é muito bom a gente ser acolhida assim, por profissionais formados, dando todo esse suporte, todo esse amor e essa inspiração para nós. Agradecer a todo mundo que está aqui até agora. E muito obrigada, Evergisto, de verdade, por todas as palavras. E vamos conversando lá pelo WhatsApp e amadurecer essa ideia da gente fazer um aulão com o pessoal. Vou ver se eu converso com o pessoal da Embi. Quem sabe futuramente, quando acabar essa loucura de pandemia, a gente não volta a fazer essa integração dos alunos conhecerem a faculdade um do outro e tudo. E mais uma vez, Ever, muito, muito obrigado por tudo, por todo o apoio, todo o amor que tu transmite pra gente, todo o apoio que você dá para os estudantes. Gratidão mesmo e muito obrigada a todos. Tchauzinho. Um beijo. Estou mandando a tabela de atividade já para você. Tchau. Tá bom, então.